Bom, pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu sou o Gustavo. Eu sou aluno de engenharia naval, estou no terceiro ano de engenharia naval, tenho 20 anos. E eu gostei muito do projeto, dessa ideia de fazer alguns treinamentos para vocês sobre coisas um pouco mais profissionais, né? Então, eu vim aqui dar um treinamento de comunicação digital, espero que vocês gostem. Não tenho a pretensão de falar que sou um excelente comunicador e que isso são o que tenho de mais refinado para se comunicar, mas são coisas que são mais, sei lá, mais básicas, que são importantíssimas na hora da gente se comunicar no âmbito profissional. Então, eu espero que vocês gostem. Se tiverem qualquer dúvida, eu vou deixar meus contatos no final da apresentação, enfim, fiquem à vontade. Bom, então só para explicar um pouquinho aqui, né, do que eu pretendo passar hoje. Então, primeiro dar uma motivação, né, do porquê se comunicar digitalmente de uma forma boa, né, se comunicar bem digitalmente falando. Dar uma pequena introdução, né, de quais são as coisas básicas para a gente se comunicar digitalmente. Dar uma pequena aprofundada, aprimorada nessa comunicação. E, por fim, fazer uma revisão de tudo que eu vou falar aqui hoje, para vocês lembrarem da mensagem principal dessa aulinha aqui que eu tô dando, tá bom? Então, vamos começar. Bom, a comunicação digital ela pode ser feita de várias formas, né? Então, a gente tem, profissionalmente falando, o LinkedIn, que hoje em dia é muito usado. Sei que tem uma aula voltada só para o LinkedIn, né? De como você formatar o seu LinkedIn. Mas lá, você formatando, é uma boa ferramenta para você buscar emprego, buscar conexões. Então, você se comunicar de uma forma bem feita, né, sendo muito claro, sendo político, enfim, tendo uma boa comunicação no LinkedIn é uma grande porta que você pode abrir para você profissionalmente falando. Então, serve muito essas básicas aqui, essas teorias um pouco mais básicas de comunicação. Ela serve bastante para o LinkedIn. Claramente, ela vai servir para o e-mail também, né? Porque, querendo ou não, quando se fala de profissional, do mundo profissional, a gente está falando sobre e-mail, basicamente. Mas também a gente tem o WhatsApp, né? Que a gente às vezes fugindo um pouco do lado profissional. Mas algumas coisas dessas a gente pode até usar no nosso dia a dia no WhatsApp, com amigos, família, se for o caso, se for uma coisa um pouco mais séria. E acho que tudo isso ajuda bastante na hora de se comunicar, né? Você se tornar um melhor comunicador, no fim das contas, independente se sua vontade seja profissional ou não, tá bom? E aqui, como eu estava falando, né, a gente está falando de algo profissional, então aqui eu trouxe dois exemplos pessoais. São dois e-mails meus, com uma distância de 2 anos. Independente do conteúdo que eles têm, eu quero mostrar para vocês um pouco, visualmente falando, né? Então, você pega aqui o primeiro e-mail, né? O e-mail número 1. Cara, um e-mail totalmente monocromático, não tem separação entre parágrafos, tá umas linhas todas quebradas, não tem pontuação direito, não tem tópicos, não tem nada. E aí você pega um segundo e-mail, você vê que ele é um pouco mais claro, né? No sentido de tem umas coisas em negrito, tem os links em azul, tem uma separação entre parágrafos bem mais clara. Visualmente falando, né, na hora que você olha o e-mail número 2, ele te atrai muito mais do que o e-mail número 1, né? Então, essa é a ideia de você também se comunicar digitalmente bem. É você ter uma mensagem bonita. Tão importante quanto o conteúdo é a beleza, sabe? Então, você escrevendo bem um e-mail, você escrevendo bem uma mensagem, vai atrair a pessoa para ler aquilo, principalmente se falando de mundo profissional, o pessoal do RH, que tem milhares de coisas para ver. Às vezes olha um e-mail mal escrito, nem se dá o trabalho, sabe? Agora, quando vê um e-mail bem escrito, a pessoa chama a atenção da pessoa e ela vai dar uma atenção para você. Então, né, para a gente conseguir chegar nesse e-mail 2, assim, digamos assim, que a gente precisa ter em mente, né? A gente precisa ter os critérios do que é uma boa mensagem, no fim das contas. Então, uma boa mensagem ela é uma mensagem objetiva, ou seja, facilmente você identifica o que ela está buscando ali, qual que é o motivo do contato. Ela é clara, ou seja, é uma coisa de fácil leitura, você não tem que ficar voltando no texto, não tem que ficar se perguntando coisas, pesquisando coisas na internet para ver o que se responde. Não, é uma coisa simples, só de você percorrer o texto você já está entendendo o que a pessoa quer dizer. E claro, hoje em dia a gente vive num mundo que a gente é enxurrado de informações, enxurrado de mensagens, enxurrado de e-mail. Então, assim, quanto menor for o e-mail,
uma mensagem, enfim, melhor. Porque ela vai garantir que você está sendo bem objetivo e vai estar sendo bem claro. Que você está com a mensagem ali. Em 2, 3, 4 linhas você resolveu o seu problema, sabe? E a pessoa vai ler. Ela não vai ler um textão de 20 linhas. Ela vai ler 4 linhas ali muito bem feitas. E para a gente chegar, né, numa mensagem objetiva, clara e pequena, a gente tem que passar primeiro por um planejamento de mensagem e depois passar por um conceito chamado Answer First, que é a tradução em português, né, resposta primeiro, para a gente conseguir deixar bem claro o que a gente quer passar nessa mensagem que a gente está nesse momento de comunicação, né? E agora eu vou passar um pouquinho mais a fundo, assim, o que é esse planejamento, o que é essa Answer First, tá bom? Bom, o planejamento de mensagem, ele é basicamente responder essas 3 perguntas que estão aí na tela. Então, você tem que responder com quem que você vai falar, qual que é o objetivo do seu contato e onde eu vou encaminhar a mensagem. Por quê, né? Vou explicar um pouquinho de cada um primeiro. Então, com quem eu vou falar? É importante você saber com quem você está se comunicando, até por questão de linguajar, tem que tentar imaginar o que passa na cabeça dessa pessoa, né? Então, se a gente está falando com uma pessoa de RH, por exemplo, putz, ela é enxurrada de mensagem de pessoas pedindo emprego, problema dentro da empresa e tudo mais. Então, ela tem um contexto de vida diferente. Então, você tem que pensar que a sua mensagem ela tem que ser muito clara, muito objetiva, muito simples, porque aquela pessoa vê muita coisa durante o dia, sabe? Então, você não pode ficar falando um monte, porque ela não vai se dar o trabalho de ler, simplesmente assim, porque ela tem outras centenas de e-mails, dezenas de e-mails para ler naquele dia. E o objetivo do contato, né? Então, assim, tem que ter bem claro o porquê você está querendo se comunicar com aquela pessoa naquele momento. É muito importante ter claro esse objetivo, que ele vai ajudar muito na hora de você construir o seu e-mail, construir a sua mensagem, para facilitar muito bem, deixar muito claro por quê, né? Você tem que responder por que eu estou mandando essa mensagem. A pessoa tem que ler e entender. Por que essa pessoa me chamou? Por que essa pessoa me mandou um e-mail? É o seu objetivo ali. Você tem que deixar muito claro o que é esse objetivo para você e transpor isso enquanto você digita. E onde eu vou encaminhar a mensagem, né? Isso aí é mais pensando um pouco na estrutura da mensagem, visualmente falando. Por exemplo, se é um e-mail, tem aquele padrão típico, né? De bom dia, atenciosamente, coisas do tipo. Se é uma mensagem no LinkedIn ou no WhatsApp, você não tem tanto essa formalidade ou essa estrutura de e-mail mais comum, assim, né? Digamos assim. Então é importante você entender também só para você se adequar o que você está escrevendo para a rede social, para o e-mail, enfim, que você está querendo se comunicar. E o Answer First, como eu já falei um pouco antes, ele é uma técnica de você responder, então é resposta primeiro, né? Então, assim, por que essa pessoa está me vamos supor, por que o Gustavo, que sou eu, está me chamando? Eu tenho que deixar isso claro nas primeiras linhas do meu texto, para a pessoa já captar a essência da mensagem ali. Eu tô chamando você para isso. Então aquilo tem que estar no meu texto bem no começo, sabe? Tem que ser muito direto e claro para a pessoa que está lendo a sua mensagem já identificar o motivo do contato ali nas primeiras 2, 3 linhas no máximo, entendeu? Tudo isso para facilitar essa informação que chegue mais clara, né? A primeira coisa que você lê, você já identifica por que a pessoa está te falando, qualquer coisa do tipo, deixa muito, muito visível, assim, logo no começo do texto, o que aquela pessoa quer te falar. Então isso facilita muito na hora do seu receptor captar a mensagem, e isso é feito basicamente na hora da gente estiver planejando o nosso e-mail, determinar qual que é a principal informação, qual que é o principal conceito, o que seja, o que você quer informar ou passar para aquela pessoa. Isso tem que estar muito claro na sua cabeça para você transpor isso para o seu texto. Então, assim, basicamente esses são os 2 conceitos, assim, não é nada muito complexo, assim, digamos, de se entender, mas ele é difícil de pôr na prática. Então, isso aqui são os conceitos básicos, assim, para a gente entender um pouco de como se comunicar melhor digitalmente falando, mas isso requer prática. Como eu peguei aquele exemplo que eu falei, foram 2 anos para eu sair de uma coisa para outra, sabe? Não que eu demorei tudo isso necessariamente, mas assim, tem um tempinho para você amadurecer, mandar e-mail, se comunicar, treinar, até você chegar numa mensagem bem feita, sabe? Então, requer prática. E aí agora eu vou fazer um exercício aqui junto com vocês,
para dar uma treinada, mas é importante que vocês treinem mandando e-mail, mandando mensagem, pode ser sim para você mesmo, assim, no seu computador, treine em casa antes de enviar. Isso é importante para você ir se adaptando, tá bom? Então aqui o exercício proposto basicamente é o seguinte: você, Márcia, recebeu informação de uma amiga que a empresa que ela trabalha, Tecnologia SA, está contratando para uma vaga que você é qualificado. Agora você precisa enviar um e-mail se apresentando e junto com o seu currículo, né? Então, a ideia aqui é pensar como que você vai escrever esse e-mail para a empresa Tecnologia SA. Então, para escrever, a gente tem que passar por aqueles conceitos que eu falei um pouco no início, né? Então, o planejamento e o answer first, que no fundo é entender qual que é a mensagem principal do seu texto. Então, vamos lá. Primeira coisa, com quem que eu vou falar? Bom, eu estou falando com a empresa, com o RH da empresa. Então, estou falando com uma pessoa do RH da empresa, que tem todo aquele contexto que eu já falei. Uma pessoa extremamente atarefada, recebe bastante e-mail. Tudo isso você tem que levar em consideração na hora de escrever um e-mail. E aí, segundo lugar, qual que é o objetivo do meu contato? É me divulgar e atrair a pessoa para ler o meu currículo, ou seja, no fim do dia eu quero que aquela pessoa veja o meu currículo, porque aí ela vendo o currículo, ela vai poder me encaminhar para o processo seletivo, para uma contratação, ou não, se for o caso, não, mas ela tem que, minimamente, ela tem que acessar o seu currículo, ela não pode só ler o e-mail e seguir a vida dela. Então, a gente vai encaminhar essa mensagem por e-mail, né, como é uma coisa um pouco mais formal, principalmente se tratando de contratação. Então tem toda aquela estrutura de e-mail padrão. E a mensagem principal, que é mostrar que eu possuo experiência, eu, Márcia, né, possuo experiência e competência para a vaga ofertada. Ou seja, eu tenho que deixar isso claro, mesmo que de uma forma simples, eu tenho que deixar isso claro e mostrar que você se comunica bem também é uma das formas de competência, tá bom? A forma como a gente se comunica é muito avaliado pelas empresas hoje em dia. Então aqui eu trouxe uma sugestão de resposta, não é a resposta certa, porque eu acho que não existe resposta certa nesse contexto. Eu acho que é só uma sugestão mesmo para vocês terem uma base do que se espera, assim, mais ou menos, de comunicação, né? Então, bom dia, tudo bem? Estrutura básica de e-mail. Eu sou a Márcia Pontes, ou seja, você já se apresentou em 5 palavras. Quem é você? Trabalhei por 5 anos na área de marketing digital, ou seja, você já mostrou a sua experiência ali, ó. Primeira frase, você já mostrou quem você é e qual que é a sua experiência. E tem um interesse na vaga de analista de marketing digital que a empresa está oferecendo. E aí, nessa primeira frase completa, você já mostrou quem você é, a sua experiência e o porquê do contato. Você está contactando a empresa porque você tem interesse na vaga de analista de marketing digital, tá bom? E aí, por fim, você completa com a funcionária Marcela, da área de marketing digital, me informou sobre essa possibilidade. Por que colocar isso? Né? Se você tem alguma indicação de vaga, uma pessoa que trabalha numa empresa, que ela comentou de algum tipo de vaga, hoje em dia a questão da indicação é uma coisa muito forte, né? Dentro das empresas. Então, se você tem alguém que te informou, que trabalha numa empresa que você quer ir trabalhar, é importante você deixar essa mensagem clara, até para gerar uma empatia, saber que a pessoa, por exemplo, a Márcia, ela sabe mais sobre a tecnologia SA, porque a Marcela, que trabalha na tecnologia SA, falou sobre ela. Então é importante você ter gerar essa empatia, esse reconhecimento de alguma forma. E aí você finaliza o e-mail simplesmente com segue em anexo o meu currículo, o CV, né, o meu currículo, com as minhas experiências dos meus últimos empregos e minhas habilidades. Né, para deixar claro também que você está enviando o seu currículo. Desde já agradeço pela oportunidade, aguardo o retorno e assina o seu nome completo. Então você vê que em simplesmente um parágrafo você conseguiu condensar todas as informações que você precisava passar. Quem você é, sua experiência, que era o objetivo do texto, né? Mostrar que você era essa é a mensagem principal, que eu sou competente, tenho experiência. Por que eu estou contactando? Porque eu tenho interesse, você demonstrou interesse na vaga logo de cara. E mostrou que você tem contato interno dentro da empresa, mostrando que você tem algum conhecimento sobre a tecnologia SA. E aí você só finaliza anexando o seu CV, como de costume, que ela já vai ver o PDF ali embaixo. Então aqui você vê que uma mensagem simples, clara, e que atingiu o seu propósito, sabe? Se divulgou para o RH da empresa Tecnologia SA. E é isso que importa. Tá bom? E aí, muito bem, depois que a gente... Desculpa, eu estou uma aguinha aqui. Voltando. Então,
Depois de você realizar essa comunicação, digamos, esse e-mail, tem como dar uma melhorada, né? Não sei se vocês lembram do e-mail 2 lá, do exemplo que eu passei um pouco antes. Tem algumas coisas em negrito, né? E por que a gente dá esse negrito, esse destaque durante o texto? Para facilitar, no fim do dia, ainda mais a leitura da pessoa, do seu receptor, né? Que aí você consegue conectar as principais frases do seu texto e a pessoa pode bater o olho simplesmente nessas palavras e entender o que você quer falar, sabe? Então, como eu disse, as pessoas têm muita coisa para fazer. Então, quanto mais fácil você deixar a vida da pessoa, mais bem recebido você, mais bem visto você vai ser. Então, quando você destaca as palavras mais importantes, né, que é o como ali do texto, identificando quais são as frases, as palavras mais importantes, que na hora que você junta, ou seja, na hora que você lê só as palavras em negrito e você entende qual que é a mensagem do texto, putz, você atingiu completamente o seu objetivo, tá bom? Então, é um trabalho muito de você reler o texto, identificar quais são as informações principais e negritar essas coisas, né? Destacar essas coisas. Então aqui eu trouxe um outro exercício que é basicamente pegar o e-mail que a gente acabou de escrever e destacar as principais palavras e as principais frases para deixar ainda mais fácil a leitura. Recomendo que vocês treinem isso também. Acho que a parte do negrito é ainda mais difícil. Não sei se vocês lembram da época de escola, que a professora mandava, o professor, enfim, grifa o texto. E aí a gente grifava tudo, achando que era super importante tudo. Mas não, é um trabalho mesmo de identificar realmente quais são as palavras, os termos, as frases mais importantes mesmo. Não é para sair grifando tudo também. Não é para sair negritando tudo também, tá bom? Então aqui também, de novo, trouxe uma sugestão de destaque de palavras, não é a coisa mais importante, não é a resposta certa, digamos assim, só uma sugestão de resposta. Então aqui você vê que era o que eu tinha falado antes, né? Quais eram as 4 mensagens principais. Quem é você, a sua experiência, por que o contato e da onde você conhece tecnologia SA. Tudo isso está grifado. Então eu sou a Márcia Pontes, trabalhei por 5 anos na área de marketing digital, tenho interesse na vaga de analista e tenho o contato da Marcela, que trabalhou na área. Ou seja, as 4 informações principais estão destacadas no texto aí. E aí, por último, tem o segue em anexo, o meu currículo vitae, com as minhas experiências e habilidades, que é importante destacar também, que tem no seu currículo, apesar do pessoal de RH já saber o que é, mas é importante você tá nesse momento de se vender para a empresa, né? Então também é importante você se destacar essas palavras aí. Então você vê que se eu ler simplesmente só as palavras em negrito, apesar de não ficar uma frase completinha, se você ler só Márcia Pontes, trabalhei por 5 anos na área de marketing digital, tenho interesse na vaga de analista digital, e a Marcela, da área de marketing digital, me informou sobre a vaga, certo? Me informou. Segue anexo meu currículo com as minhas experiências e habilidades. Ou seja, eu consegui, dando só um negrito, captar toda a mensagem que você queria passar. Então você já deixou o texto ainda mais enxuto, apesar dele já estar mais enxuto. Tudo isso, na hora que você escreve e-mail, fica até mais bonito visualmente, né? Você só olha para as palavras em negrito e você já consegue captar muito melhor a informação. Fechou? Então aqui só uma revisão de um pouquinho do que a gente usou. Primeiro, né, não se limite a e-mails, apesar de todos os exemplos que eu tenha dado aqui para vocês agora. Foi na questão de e-mail. Esse conhecimento é tanto para a vida pessoal quanto profissional. Às vezes você tem que mandar uma mensagem um pouco mais séria no grupo da família, não sei, ou um grupo de amigos, qualquer coisa do tipo. Às vezes você não precisa mandar um oi, tudo bem? E um textão enorme que ninguém vai ler, sabe? Você consegue simplesmente jogar palavras-chave ou fazer um texto um pouco mais objetivo para todo mundo entender o que você quer falar. E como eu já disse, fazer um contato no LinkedIn, para fazer um networking, pedir emprego de alguma forma, não sei. Tudo isso é muito importante. Lembrar que um bom texto ele é breve, claro e objetivo, tá? Tem que ter esses 3 pilares, digamos assim, para você conseguir atingir, né? Na verdade, um vai completando o outro, né? Se ele é objetivo e claro, ele é pequeno. Então, tudo isso ele se complementa. Lembrar do answer first, ou seja, a essência da mensagem, o porquê do contato tem que ser respondido logo no começo do texto.
No nosso caso, o porquê do contato era demonstrar interesse na vaga e mostrar que eu tinha habilidade. Fiz isso na primeira frase do texto. E, por fim, destacar as palavras sempre que possível, né? Então, deixar essa mensagem ainda mais clara, ainda mais nítida, dos principais pontos que você quer transmitir de informação, de conhecimento, o que for, tá destacado no texto para na hora que a pessoa lê, ela conseguir ler, se for o caso, tiver um dia super atarefado, quais são as principais coisas que estão ali no seu texto para você poder identificar a mensagem, entender o que aquela pessoa quer passar logo de cara. Então era isso, gente. Era uma cola bem curtinha mesmo, né? Deu 20 minutinhos aproximadamente. Então eu tô deixando aqui os meus contatos, tanto de WhatsApp quanto de e-mail. Se vocês quiserem entrar em contato para tirar alguma dúvida, não sei, se quiser que eu pedir um feedback de alguma mensagem que vocês queiram escrever para mim, para praticar. Não pratiquem, acho que essa é a mensagem mais importante. Aqui trouxe alguns conceitos, alguns exemplos de como fazer tudo isso, mas isso é uma coisa que requer treino, né? Então é muito importante que vocês treinem, mandem e-mail, acertem, errem, e tudo isso vai construir vocês uma comunicação melhor digital, que no fim do dia vai te ajudar a garantir o seu emprego, subir de cargo, ou até mesmo ser bem vista dentro da empresa, com a família, com os amigos, enfim. Eu acho que comunicação digital hoje em dia é tudo, já que, né, estamos até em quarentena, onde tudo é digital, então isso é uma coisa muito importante, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês vão ver isso, e, de novo, podem me chamar se sentirem necessidade de ajuda, qualquer coisa do tipo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.